Eu queria hoje fazer um atendimento coletivo. Se eu pudesse sentar com você agora, e você me perguntar assim, bispo, o que eu preciso fazer para prosperar? Qual seria o meu atendimento para você? Ou melhor, eu vou pedir hoje para o homem que mais colecionou vitórias na Bíblia te dar um atendimento. Ele chama-se Davi. Se você pudesse hoje sentar com o rei Davi e falar assim, Davi, qual foi o seu segredo? Como é que você venceu todas as suas batalhas? Como que você se tornou esse ícone dentro de Israel? Ele ia te falar 5 coisas que poderiam mudar a sua vida. Como Davi não está morto, aliás, como Davi está morto, então eu vou ler a história dele e esses 5 pontos chaves que fizeram dele um vencedor. E se você colocar no seu dia a dia, você vai arrebentar em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar um versículo aí no telão e você vai ler comigo, o meu também está aqui na tela. Vamos ler em voz alta. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Vamos ler novamente, um pouquinho mais alto. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Olha aqui a primeira coisa, é forte e destemido. Segundo, homem de guerra. Terceiro, sisudo em palavras. Quarto, de gentil aspecto. E quinto, o Senhor é com ele. O que Davi diria para uma pessoa que está numa crise? O que Davi diria, o que ele ensinaria para uma pessoa que está na miséria? O que ele ensinaria para uma pessoa que quer vencer na vida? Bem, a primeira coisa que você leu comigo, das características de Davi, é que ele era forte e destemido. Primeira qualidade de um vencedor: ele tem que ser forte, ele tem que ser destemido. Quando eu falo de ser forte, eu não estou falando forte fisicamente, porque se você pegar Davi, você vai ver que ele era um homem franzino, era um garoto de 17 anos que não tinha experiência nenhuma de vida, não tinha experiência nenhuma de guerra, era fraco fisicamente, mas a força mental que esse garoto tinha, e a força que ele tinha no seu coração, era uma coisa tão impressionante, que ele fazia coisas que um herói de guerra não fazia. Quando eu falo de força, eu estou falando de força interior, a capacidade de reagir bem diante dos problemas. Você conhece a história de Davi? Ele cuidava de algumas ovelhas, era tudo que ele tinha. Aquelas ovelhas eram a empresa dele, era a fonte de renda dele. Então ele tinha que defender aquilo ali com unhas e dentes, era tudo que ele tinha, era a herança dele. Quando um leão tentou invadir aquele rebanho, o que Davi fez com aquele leão? A Bíblia diz que ele agarrou o leão pela barba e matou o leão, mas não deixou tocar na fonte de renda dele. Olha a força que eu estou falando, força interior, capacidade de reagir diante dos leões que vão aparecer no seu dia a dia. Outrora aparece um urso nos rebanhos de Davi. Quando o urso ia tocar na fonte de renda dele, o que ele fez com o urso? Matou o urso, rasgou o urso no meio, mas não deixou tocar na fonte de renda dele. Olha a força desse garoto, destemido, sem medo. Quando Golias se levantou diante dos exércitos de Israel, os irmãos de Davi, que eram todos homens fortes e de boa aparência, fortes do lado de fora, mas fracos do lado de dentro, quando Davi disse assim: eu vou enfrentar esse gigante, ele pensa que ele é o quê? Como que ele vai afrontar o Deus que eu sirvo? Eu vou enfrentar ele. Os irmãos de Davi falaram assim: você está maluco, rapaz? Ele dá 2 de você. Davi falou: não tem problema, já que ele é tão grande, não tem como errar a pedra. Quanto maior, mais fácil de acertar. Então você quer ver que a coragem está dentro do ser humano. No mundo dos negócios, uma pessoa que não tem coragem, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que é medrosa, não sai do lugar. Infelizmente ela vai ser pisoteada todos os dias. Então o primeiro conselho de Davi para quem quer vencer, qual é? Seja forte e destemido, não tenha medo. Segunda coisa que você leu comigo, ele era um homem de guerra. Homem
de guerra. O que é um homem de guerra, uma pessoa de guerra? Uma pessoa que tem inclinação para a guerra. Ela não é aquela pessoa acomodada, ela tem uma inquietação dentro de si, então ela tem uma inclinação para ser uma guerreira, ela não desiste fácil. Poxa, ela está enfrentando uma luta, uma batalha, uma atrás da outra, mas ela não desiste, ela tem um espírito competitivo. E no mundo dos negócios, quem não tem espírito competitivo, meu caro, infelizmente não vai chegar a lugar algum. Não adianta, se a pessoa não sonhar em ser maior do que o concorrente dela, ela nunca vai ser. Se ela não tiver um espírito de competição, de ter dentro de si, eu vou ser o primeiro, e não o segundo ou o terceiro, eu quero ser o primeiro, eu estou entrando numa competição para vencer, e não apenas para dizer assim, eu competi. Como dizia o Ayrton Senna, né? O segundo colocado é o primeiro derrotado a ser lembrado. Então, primeira coisa, forte e destemido. Segundo, homem de guerra, espírito de guerra. Terceiro, sisudo nas palavras, na maneira de falar. O que é uma pessoa sisuda em palavras? É uma pessoa que transmite segurança naquilo que ela fala. Você já imaginou uma pessoa chegando para uma entrevista de emprego, toda tímida, falando baixinho, ai, se der eu gostaria de trabalhar aqui? Você contrataria uma pessoa assim? Sim ou não? Duvido. Mas chega uma pessoa sisuda, olha, eu não sei que vaga tem aqui, mas eu faço qualquer coisa. Pode me colocar que o que colocar na minha mão vai dar certo. Se eu não souber, eu aprendo. Só pela disposição dela e a segurança que ela passou, qualquer patrão quer um funcionário assim. Vá apresentar o seu produto sem ser sisudo para ver se alguém compra. Vá apresentar um produto sem transmitir segurança do produto que você está passando. Vá oferecer seu serviço sem passar segurança, credibilidade desse serviço. Eu duvido que alguém te contrata. Vá apresentar a sua empresa sem passar uma segurança dessa empresa. Eu duvido que alguém vai fazer serviço nela. Então ser sisudo é transmitir confiança quando você fala. Você já viu como nós pregamos a palavra de Deus? Você já viu um pastor, um bispo subir no altar desanimado? Duvido, e nunca vai ver, pelo menos na Universal não. Duvido. Por quê? Por que a gente transmite segurança? Por que a gente fala sisudo, vamos colocar dessa maneira? Porque nós cremos que isso aqui é uma verdade, isso aqui não é uma mentira, gente. Eu creio isso aqui não é porque eu estudei a Bíblia. Não é porque eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse várias vezes, não é isso, não é o conhecimento da Bíblia. Eu prego isso aqui porque essa Bíblia me curou quando eu estava doente, porque essa palavra fez o Espírito de Deus entrar em mim. Então eu prego uma coisa que é verdade. Como é que eu vou ficar tremendo para pregar uma coisa que é verdade? Ela tem que funcionar. Primeira coisa, forte e destemido. Segundo, homem de guerra. Terceiro, sisudo na palavra, passar segurança. Quarto, leia lá, de gentil aspecto, carismático, em outras palavras, simpático, gentil aspecto. Você já ouviu a história, eu falei esses dias até na rádio, salvo pela gentileza? Quem não conhece, deixa eu te falar. Um homem trabalhava numa multinacional que tinha 3.000 funcionários. Todos os funcionários tinham que passar pela mesma portaria para bater cartão. O coitado do porteiro, ninguém nem olhava na cara dele, todo mundo passava direto. Só tinha um senhor, muito simpático, muito gentil, que todo dia quando passava pela portaria cumprimentava: ô seu João, bom dia, tenha um dia maravilhoso. E cumprimentava todo mundo, desde a faxineira até os diretores, os chefes de setores. Ele trabalhava na parte frigorífica, nas câmaras frias dessa multinacional. Então ele entrava, cumprimentava, quando saía, cumprimentava, olha, uma boa tarde. Eles saíam 5 horas da tarde, todos os dias. Um dia, o seu João, porteiro, viu esse senhor entrando, cumprimentou com gentileza, simpatia, carisma. Só que quando deu 5 da tarde, o rapaz não voltou. 5h30, nada. 6 horas, nada. 6h30 da tarde, nada. Então o seu João começou a ficar preocupado. Falou: meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ele sempre me cumprimenta, é o único que me cumprimenta. E foi lá no setor onde ele trabalhava, nas câmeras refrigeradas. Pasmem, quando chega o seu João, o camarada estava preso dentro de uma câmara
frigorífica, quase morrendo de hipotermia, quase congelando, porque ele entrou, e na norma não podia entrar sozinho, tinha que entrar dois, porque a porta quando fecha, ela trava pelo lado de fora, tinha que entrar um e outro ficar do lado de fora como segurança. Ele entrou sozinho, a porta fechou, ele ficou trancado. Quem é que lembrou dele? Seu João. Mas lembrou por quê? Por causa da gentileza, por causa da simpatia, por causa do carisma. Por isso que diz salvo pela gentileza. Você sabia que um sorriso pode salvar uma venda? Um sorriso pode salvar uma empresa? Um sorriso pode salvar um funcionário que era um mala e tornar ele o melhor funcionário daquela empresa? Um sorriso pode mudar relacionamento entre funcionário e patrão? Um sorriso pode salvar um casamento? Um sorriso pode trazer uma amizade que vai render a você muitas vitórias no futuro? O que custa ser gentil? Tem gente que é marrenta, e pior que ela bate o pé e fala assim: eu sou assim mesmo, e não mudo. Vai continuar assim mesmo com o bolso vazio, vai continuar assim mesmo na miséria. Quem não está pronto para mudar, não está pronto para crescer. Quem não está pronto para mudar, não está pronto para crescer. Quais são os vendedores que mais arrebentam nas vendas? São os mais simpáticos, os mais gentis. É ou não é? Você pode ver. Diz a Bíblia que a comunidade cristã no século I crescia contando com a simpatia dos apóstolos. Os apóstolos não eram aquela pessoa marrenta, eram simpáticos, cuidavam do povo. A igreja começou a crescer. Amém, gente? Não custa nada de vez em quando dar um sorriso. Mostra as canjicas aí. Mostra um sorrisão para a pessoa do lado. Não custa nada. Sabe como que se desenvolve prosperidade? Como se desenvolve liderança? Com relacionamentos. Um dia você vai precisar de alguém. Ninguém cresce sozinho. Um dia você vai precisar de alguém. E quanto mais pessoas você tiver torcendo a seu favor, mais fácil de você subir na jornada do sucesso. Amém? Davi era tão gentil, tão simpático, que ele caiu na graça de Saul. O rei adotou ele praticamente como filho. Olha só. Então qual é a primeira coisa? Forte e destemido. Segundo, homem de guerra, competitivo. Terceiro, sisudo nas palavras, transmite segurança quando fala. Quarto, carismático, gentil, simpático. Qual é o quinto? Um pouquinho mais alto, por favor. O Senhor é com ele. Olha o principal segredo de Davi: Deus era com ele. Sabe lá o que é isso? De nada adiantava ele ser um homem forte e destemido. De nada adiantava ele ter um espírito guerreiro. De nada adiantava ele saber falar, se comunicar, ter o poder da palavra. De nada adiantava ele ser carismático. Se Deus não fosse com ele, nada disso ia resolver. Eu tenho visto tanta gente aqui, que você pega o currículo dela. Eu estava falando isso pela manhã. Não é um currículo, é uma obra de arte. Mas ainda assim, com tanto talento, com tantas qualidades, com tantas ferramentas à sua disposição, e às vezes a pessoa está desempregada, está na miséria, está numa situação difícil. Por quê? Todos os talentos dela, se Deus não for com ela, não vale de nada. E às vezes eu vejo o contrário. Pessoas que não têm todo aquele talento, não tiveram a capacidade, a oportunidade de estudar, de cursar uma boa faculdade, de fazer um MBA, mas elas têm Deus com elas. E mesmo sendo analfabetas, estão arrebentando e fazendo a diferença. Davi, em vários salmos, ele sabia que tudo que ele tinha vinha das mãos de quem? Das mãos de Deus. Ele sabia que se ele sabia dedilhar uma harpa como ninguém, este talento quem deu a ele foi Deus. Se ele era um homem destemido, um homem com força e destemido, essa força foi Deus que deu para ele. Se ele tinha um espírito aguerrido, foi Deus que deu esse espírito de guerra para ele. Se ele era um homem que sabia se comunicar bem, foi Deus que deu o dom da comunicação para ele. Se ele era uma pessoa carismática, alegre, foi Deus que colocou essa alegria dentro dele. Então o Senhor era com ele. Então Deus pega aquele conjunto de talentos, pá, faz aparecer.
e cria uma oportunidade para você se tornar conhecido, como criou uma oportunidade para Davi chegar diante do rei. Amém, gente? Davi atendeu todos vocês hoje aqui, passou para vocês os segredos dele, e assim como ele colecionou vitórias, você também vai começar a colecionar vitórias, se você colocar isso aqui em prática.